Good morning, everyone. How are you doing today? Okay, so we are here for one more video aula. Estamos aqui para mais uma video aula. E nessa video aula de hoje, eu procurei um assunto assim muito especial. Porque muitos de vocês me perguntam dúvidas que você tem em algumas palavras em inglês que se parecem muito com o português, mas que causam uma confusão. A gente chama esses amigos de amigos falsos. Você já teve um amigo falso? Que na verdade parece, mas não é? Então, essas palavras são assim também. Elas parecem significar uma coisa, mas não são. São coisas completamente, significados completamente diferentes. Em uma outra palavra, a gente chama de false cognates, falsos cognatos, ou false friends, ou amigos falsos. Então, vamos começar aí, né? Esses são erros que os brasileiros cometem demais quando falam inglês. E talvez você já tenha se pego em alguma dessas situações. Então, vamos começar aí com a primeira. Vou virar a câmera aqui, porque eu escrevi aqui para você poder, se você estiver anotando, se você é um aluno, assim, bem assíduo nas videoaulas, você vai estar lá com um caderno anotando isso, porque depois, quando eu passar a tarefa, você vai ter essas anotações, não é verdade? Então, a primeira coisa os primeiros erros é de age. Age são a idade, né? Em português, a gente fala, eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos, né? Já no inglês, eu não posso usar o verbo I have para dizer idade. Eu uso o verbo to be. Então, eu falo, I am 30 years old. I am 44 years old. Eu não falo I have 44 years old. Então, é muito comum você ver brasileiro dizendo a sua idade usando o verbo have. Porque em português é esse verbo que a gente usa para falar a nossa idade. Só que você não pode traduzir. Você tem que falar com o verbo to be. Segundo erro é a letra U. Então, a letra U, porque a gente pronuncia U, né? Tipo uva. E a gente tem a tendência de pronunciar palavras com esse som U. Só que o U em inglês não é U, é A. Então a gente falaria assim no brasileirismo, né? No português brasileirado. Product, customer, production. E aí é errado, porque é o A. Uma outra palavra que te ajudaria a pronunciar esse A é se você pensar na palavra pato, em inglês é duck. So, o som é A. So, product, customer e production. Production, not production, not customer, not product. Product, customer and production. Ok? Now, outro erro que a gente faz é se alguém falar assim, nossa, você foi à festa, foi divertido? Aí você fala, yes, was fun. Errado, porque em português a gente tem duas palavras, foi divertido. Aí você acha que em inglês você pode falar was fun, mas no inglês você não pode usar nenhuma frase sem o pronome pessoal. A gente aprendeu que o it é o pronome pessoal que a gente usa para falar de coisas, animais, objetos. Então, se alguém perguntar, was it fun? Was the party fun? Então, você tem que responder, yes, it was fun. It was fun. Was fun, foi divertido, errado. Uma outra palavra que a gente confunde muito, e em português a gente tem a palavra chamada dente, que é o tooth, right? E em inglês a gente tem a palavra dent, que vem de indentation. Now, qual é a diferença? Gente, dente é o seu dente. E dent, em inglês, não significa dente. Significa, por exemplo, que um carro veio, bateu no seu carro, deu uma amassadinha, não estragou de vez, mas deu aquele amasso, né? Fez uma indentation, né? Tem um amasso que não foi completo, mas foi amassadinho. Então, a gente chama de dent, ok? My car had a dent. E não tem nada a ver com dente. Outra palavra também que a gente confunde bastante, em inglês a gente tem a palavra balcão,
E aí, em português, a gente tem a palavra balcão. E em inglês, a gente tem a palavra balcony. Não, balcony, gente, não significa balcão. Balcony significa terraço ou uma galeria. Se estiver na igreja, se a pessoa estiver sentada na galeria, a gente fala é o balcony. Se estiver num teatro, é o balcony. Se você estiver na sua casa e você tiver um terraçozinho na parte de cima, onde você pode sair e ver a sua vista maravilhosa, aí é um balcony. Balcão, em português e em inglês, a gente chama de bar. Por exemplo, quando você vai num restaurante, a pessoa pode perguntar, você quer sentar in the restaurant ou at the bar? Ou no bar, ou no balcão, né? É aquela parte onde o pessoal serve bebidas e tudo. Ali, aquela área se chama de bar, que seria traduzido para o português balcão. Mas balcony não tem nada a ver com balcão. Outra palavra que se confunde bastante é a palavra pretender. A palavra pretender, em português, significa eu pretendo fazer isso, eu tenho o objetivo de fazer isso. Em inglês, eu tenho a palavra pretend, que significa fingir. Tá vendo? Não tem nada a ver com eu quero fazer isso. I pretend to be a horse. Eu finjo ser um cavalo. I pretend to be a bird. Eu me finjo ser um pássaro. Pretender não tem nada a ver com pretend, ok? Pretend é fingir, não é ter o objetivo de fazer algo. Outra palavra também que é muito confusa aí é a palavra colar. Collar. Colar em português significa pegar a cola e você cola. Colar em inglês significa gola, é a gola da sua camisa. Então, vamos lá, se a sua gola estiver amassada, você vai ter que passar. I need to iron my collar, né? E colar com um L só em português é cola de colar, ok? Outra palavra que as pessoas confundem bastante é a palavra livraria e library. Livraria é o lugar que se vende livros, is a bookstore. Library, não se vende livro na library. A library, você borrow books. Você pega livros emprestados, que seria a nossa biblioteca, né? Então, livraria não pode ser traduzido como library. Library é uma outra coisa. Ah, essa aqui eu gosto demais, gente. Essa aqui é puxar, push. Quantos de vocês, gente, já deram de cara na porta aqui nos Estados Unidos, quando você veio passear, ou quando você vai no mall? Porque você vê a palavra push, aí você puxa e a porta não abre. Não é? Então, gente, puxar é você, trazer pra você, entendeu? E empurrar, pull, tá? Então, tem a diferença, olha. Empurrar, ok? Pull. Então, quando você tá na porta e fala pull, aí você vai puxar pra você. E se falar push, aí você vai empurrar a porta. E a gente faz o contrário, né? Porque você vai pelo que o português na sua cabeça fala. Então fala push, ao invés de você empurrar, você puxa pra você. Aí não dá nada. A porta não vem, né? Ok? Ou então quando fala pull, é para você fazer o contrário, né? Você puxar e você empurra. Então, esse é um erro muito comum entre os brasileiros. Outro erro muito comum é o café. Café, em português, é o café que você toma, né? O nosso café delicioso aí, que deixa a gente animado o dia inteiro. Mas um café, em inglês, significa um pequeno restaurante. É um local que você senta para comer uns snackzinhos, uma merendinha, né? Então, ali é o café. E outra coisa, quando a gente pronuncia a palavra coffee, né, a gente tem que tomar cuidado. É coffee, não é coffee, é coffee. Porque se você fala somente cough, aí você tá falando disso, de tossir. Você imagina, me dá um cough, me dá uma tosse. Não pede, gente, vai ficar gripado, resfriado, vai ficar doente. É coffee, porque tem 2 i's no final, ok? E essa última palavra aí também é muito interessante, é a palavra fábrica. E em inglês a gente tem uma palavra similar chamada fabric.
A palavra fábrica é tipo uma companhia, né, tudo mais. E a palavra fabric é um material, tipo, the fabric of my sweater is wool. Então, o material desse suéter é algodão, tá? Então, aí é uma grande diferença de fábrica, né? Onde a gente produz coisas. Então, fica aí essa aula aí dos erros muito comuns que os brasileiros cometem quando falam inglês. Eu quero que você estude essa lista. A gente vai estar passando aí amanhã uma tarefa no Lint, incluindo essas palavras para você poder praticar. Ok? Vamos dar uma revisadinha antes de terminar o vídeo, então, para não ficar muito grande. Então, quando eu falo da idade, da letra U, para dizer que alguma coisa foi divertida, né? A palavra dent, balcony, pretend, color, library, push and pull, café and fabric. É claro que existem muito outras mais, né? Mas aí o vídeo ia ficar muito grande. Então, eu achei que essas eram, assim, as mais importantes que a gente comete muito erro. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha sido uma videoaula prática para que evite você fazer outros erros. Tá bom? Um beijão e do your homework, fica ligado. Se você não tem o aplicativo do Lint, você pode baixar no seu celular e fazer todas as tarefas pelo seu celular. Fica bem mais fácil. Vai aí na Apple Store ou na Google Store e baixa o Lint, o aplicativo do Lint. Ok? Beijão. God bless you all. Don't forget, God is good and He is good all the time. God bless you. Bye.